Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar nas sombras da Guerra Fria para contar a história de um dos espiões mais devastadores da história americana, Aldrich Ames, um homem que de dentro da CIA traiu seu país e seus colegas de uma forma que parece saída de um filme de espionagem. Mas como veremos, a realidade foi muito mais brutal. Para entender a história de Ames, primeiro precisamos voltar no tempo. Imagine um mundo dividido em dois. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados, do outro, a União Soviética e o bloco comunista. Essa era a Guerra Fria. Não era uma guerra com tanques e exércitos se enfrentando diretamente, mas uma batalha travada nas sombras, com espiões, agentes duplos e segredos que valiam mais do que ouro. A CIA e a KGB, as agências de inteligência dos dois lados, estavam em um jogo de xadrez mortal, onde cada peça era uma vida humana e cada movimento podia alterar o curso da história. Nesse mundo de paranoia e desconfiança, o maior medo era ter um traidor dentro de casa. E assim estava prestes a descobrir que tinha o pior deles. Então, quem era Aldrich Ames? À primeira vista, ele parecia um oficial da CIA comum, talvez até um pouco medíocre. Ele entrou para a agência em 1962, seguindo os passos de seu pai. Por anos, ele teve uma carreira sem muito destaque, com avaliações de desempenho que o descreviam como preguiçoso e com problema com a bebida. Nada nele gritava super espião, mas por baixo dessa fachada de burocrata desinteressado, Ames tinha um problema crescente: dívidas. Ele vivia um estilo de vida muito acima de suas possibilidades, especialmente após se casar com sua segunda esposa, Rosario, que tinha gostos caros, carros de luxo, uma casa enorme. A conta simplesmente não fechava com seu salário de funcionário do governo. A pressão financeira era imensa. Foi essa vulnerabilidade que a KGB soube explorar. Em 1985, Ames tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele entrou na embaixada soviética em Washington e ofereceu segredos em troca de dinheiro. Seu primeiro ato de traição lhe rendeu $50 mil. E a partir daí, não havia mais volta. O que Ames fez em seguida foi catastrófico. Como o chefe da CIA tinha acesso aos nomes de praticamente todos os agentes que a comunicação intra-CIA tinha dentro da União Soviética, e ele entregou todos eles, um por um. Ele vendeu os nomes de homens e mulheres corajosos que arriscavam suas vidas para fornecer informações aos Estados Unidos. A KGB, é claro, não hesitou. Pelo menos 10 desses agentes foram presos e executados. Outros tantos foram jogados em gulags, prisões brutais, onde o destino era incerto. Imagine o pânico dentro da CIA. De repente, suas fontes mais valiosas na União Soviética estavam desaparecendo. A rede de espionagem que a agência levou décadas para construir desmoronou em questão de meses. A perda foi total. Ames não apenas entregou nomes, ele comprometeu operações inteiras, revelou métodos e tecnologias, causando um dano incalculável à segurança nacional americana. E tudo isso por dinheiro. Ao longo de 9 anos, estima-se que ele tenha recebido mais de $2,5 milhões da KGB, tornando-se um dos espiões mais bem pagos da história. Dentro da CIA, a caça às bruxas começou. A agência estava em crise. Eles sabiam que tinha um vazamento, um tobo, como se diz na espionagem, mas não sabiam quem era. A suspeita inicial recaiu sobre falhas de comunicação ou até mesmo sobre um possível agente duplo soviético que teria se infiltrado
na agência. Ninguém queria acreditar que um dos seus próprios era o traidor. Anos se passaram e a CIA continuava no escuro. Enquanto isso, Aldrich Ames vivia uma vida de luxo inexplicável. Ele pagou $540 mil em dinheiro por uma casa nova, dirigia um Jaguar e usava ternos caros. Seus colegas notavam seu estilo de vida extravagante, mas a burocracia e a desconfiança interna impediam que as peças se juntassem. Foi só no início dos anos 90 que uma pequena equipe de investigadores, liderada por mulheres como Sandy Grimes e Jean Vertefeuille, começou a focar em Ames. Elas analisaram seus registros financeiros, seus padrões de viagem e seu acesso a informações confidenciais. A evidência era esmagadora. Ele era o único com acesso a todos os agentes que haviam sido comprometidos. Em fevereiro de 1994, após uma longa e meticulosa investigação, a Polícia Federal norte-americana finalmente prendeu Aldrich Ames. A caçada havia terminado. A prisão de Ames chocou os Estados Unidos e o mundo da espionagem. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, onde permanece até hoje. Sua esposa, Rosario, também foi condenada por conspiração, mas recebeu uma pena menor e foi libertada. A história de Aldrich Ames serve como um lembrete sombrio da natureza da espionagem durante a Guerra Fria. Foi uma era de ideologias conflitantes, mas no fim, para homens como Ames, a motivação não foi ideologia, mas sim a mais antiga de todas, a ganância. Ele não traiu seu país por acreditar no comunismo. Ele o fez por um Jaguar e uma casa grande. Sua traição não foi apenas um ato contra um governo, mas uma traição pessoal contra colegas que confiavam nele, resultando na morte de muitos. O caso Ames forçou-se a reavaliar completamente seus procedimentos de segurança interna, deixando uma cicatriz profunda que perdura até hoje. É uma história sobre como a fraqueza de um único homem pode derrubar o império de segredos. Obrigado por assistir a este mergulho profundo na história da espionagem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima!